Salve, salve rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no canal. Mano, olha a treta que deu entre o Vampeta e o Pilhado falando sobre o Neymar e olha o que o Casagrande falou do Neymar, rapaziada. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos de agradecimento aqui ao canal da Jovem Pan Esportes. Bora pro vídeo, rapaziada. Eu preciso dar minha opinião sobre um assunto que está sendo muito falado pela mídia e que eu discordo de grande parte da mídia, que é assim um linchamento ao Neymar. E aí eu me sinto obrigado a dar a minha opinião. Eu vi comentarista chamando o Neymar de cafajeste. Quem é ele para chamar o Neymar de cafajeste? Que moral ele tem, o que ele sabe da vida do Neymar para chamar o Neymar de cafajeste? Eu vi comentarista que nunca foi exemplo de nada no futebol, de nada. Foi um dos exemplos mais negativos para a nossa juventude. Eu não vou falar do problema dele, não vou, porque eu não sou covarde como muitos deles são, dizendo que o Neymar é uma péssima referência para a juventude, para as crianças, para os adolescentes. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou falar nome porque eu não quero falar do problema dele, porque eu não sou covarde. Agora, o Casagrande dizer que o Neymar não é referência positiva, isso não pode ser sério. Isso não pode ser levado a sério. Diante de tudo de exemplo negativo que esse cara já deu para a juventude, na minha opinião. Aí chamou o cara de cafajeste. Aí dizem, teve outro, repórter da Cazé TV, que veio falar que o Neymar entrou em campo, tá? E que foi trágico, porque ele saiu distribuindo pancadas e mostrou que não sabe perder. Então eu vou falar uma coisa. Eu prefiro ter no meu time um cara que briga, um cara que não aceita provocação, um cara que não aceita xingamento. Ele foi xingado pelo goleiro e que briga para ganhar, do que um time acomodado que fica coçando sentadinho no sofá, né, quando tá perdendo. Eu quero o meu jogador brigando quando ele tá perdendo. Eu quero o meu jogador puto quando ele tá perdendo. Ah, mas o Neymar não pegou a bola para ir pro meio-campo. Aí foi o erro do Neymar. O erro do Neymar foi não ter corrido para pegar a bola, ter levado pro meio-campo para buscar o empate. Agora, dizer que ele não tem que brigar, ele tem que brigar. Deixa esse discurso Nutella para quem é Nutella. Para mim ele tem que brigar. Para mim ele tem que odiar perder. Para mim ele tem que responder xingamento quando ele for xingado. E outra, o Neymar foi o cara que pegou a bola e fez o que o Brasil fez, o que o Brasil não fez no jogo inteiro. O Neymar botou a bola embaixo do braço e falou, eu vou chutar. E fez o gol. E fez o gol. Então, para mim, né, muitos viram o Neymar como culpado, né, ou principal ponto fraco da seleção brasileira. Eu não. Podem dizer que eu sou baba-ovo, podem dizer que eu sou puxa-saco. Agora, num jogo que o Vinícius Júnior não pegou a bola para bater o pênalti, num jogo que o Endrick perdeu um gol cara a cara com o goleiro, num jogo que o Casemiro tinha área aberta para cruzar, inclusive para o Neymar fazer o gol, chutou para fora debaixo da trave. Eu me recuso a dizer que o Neymar foi o ponto fraco da seleção brasileira. Foi ruim ter o Neymar que chegou sem mal poder jogar? Foi. Neymar mal jogou, ok. Agora, para mim, ele não teve culpa nenhuma da derrota da seleção brasileira. E aí, eu falo desses meus coleguinhas, né? Cafajeste é brincadeira. Chamar o cara de cafajeste sem nem saber quem é o cara pessoalmente, sem nem saber o que o cara faz, se ele tem caráter, se ele não tem. Ele pode discordar da postura do Neymar, de ir pra noitada, de não ser tão disciplinado. Agora, isso não é ser cafajeste. Isso não é ser cafajeste. Você gostar de noitada, você gostar de farra, você gostar de curtir a vida e às vezes ter a carreira prejudicada por isso, não é ser cafajeste. E outra, não dá para aceitar Casagrande falar que o Neymar não é referência positiva. O Neymar, ele é um cara que toda criança adora, ele é um cara em que toda criança se inspira. E outra, né, gente? Eu vi o Henry falar. Se eu botar o Casagrande do lado do Henry, pra mim, Thierry Henry, dizendo Neymar mudou o futebol. Neymar fez uma era.
todo jovem gostaria de ser o Neymar. E eu tiro o chapéu pro Neymar pelo que ele fez pro futebol. Então, na boa, eu só queria deixar clara essa minha posição, porque eu acho que teve muita covardia, teve muito exagero. Uma coisa é você criticar o Neymar no campo, uma coisa é você criticar a convocação do Neymar, uma coisa é você criticar o Neymar por não ter cobrado o pênalti, pego a bola, saído correndo, vamos empatar. Agora, outra coisa é chamar de cafajeste, outra coisa é dizer que não é uma referência positiva, tendo um passado péssimo, e ainda aí a comentarista tem isso ainda, para fechar aqui. Ah, não, comentarista da Globo recebe ataques por ter ironizado o Neymar. Vamos lá. Muda a ordem, muda essa ordem. Não é essa a ordem. Comentarista da Globo ataca Neymar e gera a reação do público. É isso. Porque pra ela é ironia. Ah, ela ironizou. Pobrezinha. Agora, para quem responde, é ataque. Não. Ela atacou o Neymar. Ela quis ofender o Neymar no ar. Para quem achou que ele ia decidir, ele criou confusão. Então, se ela falou o que quer, ela tem que estar preparada para reações. Eu só não aceito muito esse vitimismo barato de atacar. E quando é atacado, nossa, comentarista é atacada nas redes sociais e tira comentários. Eu mesmo, eu canso de atacar quando eu acho alguma coisa errada, mas eu nunca vou me vitimizar. Se eu falo, eu tenho que estar preparado para escutar. Se eu critico, eu tenho que estar preparado para receber crítica. Só que não. Às vezes na mídia, a gente vê pessoas que querem atacar, querem ironizar, mas quando ataca, nossa, estou sendo super ofendido, estou sendo super atacado. Então, essa hipocrisia toda, eu faço questão de falar, não estive no programa ontem, não tive no programa também muito tempo depois que eu estava no estádio sem sinal, e eu acho que foi um tema que tomou tanto a imprensa, que eu penso diferente de tanta gente, que eu quis falar aqui no Bate Pronto. O que você acha, Vande, das declarações que foram dadas, né, de críticas pessoais ao Neymar, e até desse contraponto da gente ver um grande ídolo internacional como o Henry, perdendo ali uns 2, 3 minutos do programa dele na maior TV aqui dos Estados Unidos, né, de futebol, de esporte, onde ele e o Ibrahimovic comentam, tirando o chapéu pro Neymar. Tem muito uma diferença de peso nisso tudo, Marcos André. Boa tarde, Tico, Flávio, Bruno, Maldo, boa tarde a todos. Eu prefiro falar, Tico, em relação à Copa do Mundo, aos grandes astros, né? Você pega essa Copa do Mundo, eu estava comentando ontem com alguns amigos, né? Jogadores de destaque em suas seleções, né? Você vê a Copa que o Harry Kane e o Bellingham fazem representando a Inglaterra, você vê o que o Haaland faz em relação à Noruega, 7 gols disputando a artilharia. Você pega o Salah, que leva o Egito à 8ª colocação no mínimo, né? Joga hoje, levou para estar entre os 16, podendo chegar à 8ª colocação com o Egito. Você vê o Messi batendo recordes, quebrando recordes, o Mbappé, Dembélé representando a seleção francesa bem, o próprio Giménez, que o México foi eliminado ali, lutando até o último minuto, o Luiz Dias e o James Rodrigues com a seleção da Colômbia. Quer dizer, foi uma Copa onde os principais jogadores das suas equipes representaram. O Neymar vai lesionado, fica, não fica, é cortado, não é, deixa lá. E o Vinícius Júnior, que não tinha confiança por parte de todos, né, porque ele não tinha feito ainda grandes jogos com a camisa da seleção, vai assumir esse protagonismo com a seleção brasileira, né, joga bem a Copa. E era o principal atleta da seleção, o jogador mais visado. Então eu prefiro falar sobre isso, porque se a gente pegar a Copa do Neymar, não existiu, pô. Agora, assim, essas opiniões aí pertencem a cada um, pode ser até uma briga particular. Eu prefiro falar de quem tá vivo, jogando, indo. Essas brigas aí, em particular, não me interessa. Eu sei que os grandes jogadores das grandes seleções, né, o próprio Lukaku, fica no banco, entra no jogo, De Bruyne, a Bélgica passando, tirando os Estados Unidos, que cometeu um erro
grotesco a FIFA, né? De perdoar lá para jogar, como é o nome? Como é o nome do Balogun. Balogun foi eliminada, tomou 4. Né? Então isso aí, o Brasil já foi eliminado. Eu sempre estou falando assim, pro futebol brasileiro, coisas piores virão. O próprio Ancelotti, depois da coletiva, ele mesmo fala, quando eu falo coisas piores, jogadores melhores. Ele fala que precisa de jogadores de meio campo na coletiva. O Brasil é carente de laterais. Não sei como vai ficar a parte de goleiros. Zagueiro, ainda você tem o Gabriel Magalhães, que pode arrumar um parceiro. Ainda tem os zagueiros novos. Mas pro setor de meio campo e as laterais vai ter que achar. E não acho assim, não acredito que possa ser, né? Que alguma coisa encante daqui a 4 anos ou menos, vai ter Copa América, aí disputa. Mas se você pegar as grandes estrelas nessa Copa do Mundo, muitos brilharam. Muitos têm apresentado bem suas seleções, né? São destaques. Né? Uma ou outra decepção na Copa, assim, no caso, o Uruguai, eliminado na primeira fase. A própria Alemanha, mas a Alemanha a gente não botava ela ali no segundo plano. Também caiu para o Equador. Mas falar do Neymar, foi falar dos caras que passou. Porque o Neymar a gente não sabe, ele tem contrato lá com a equipe dele, logo vai estar voltando. Se ele vai seguir a carreira ou não, é um problema dele. Mas na Copa do Mundo, o principal jogador do Brasil na Copa, como eu falei de seleções que tem seus astros, o Vinícius Júnior foi o cara do Brasil na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior foi o cara, né? Deu assistência pro Endrick, que não fez o gol. O Vinícius Júnior melhorou muito, ganhou a confiança, porque ele chega na Copa do Mundo com uma desconfiança por parte de todos. Eu fico imaginando, se o Vinícius Júnior não joga bem, do jeito que ele chega desconfiado na Copa, o que o Brasil teria na Copa do Mundo? Porque eu não estou falando Ancelotti, a sua carreira. Na seleção não mudou nada, na Copa do Mundo nada. 65% de posse de bola contra a Noruega. Eu estava vendo os scouts ontem, que a gente trabalha aqui e tem vários amigos. O Brasil é a seleção que menos correu das 48. Aí você vai falar, mas Pedro, o Messi é o que menos correu e é o artilheiro da Copa. Não, o Messi é outra parada, meu irmão. Joga perto do gol, fado de gol, rala de mesmo. Pegou 2 vezes na bola, saco. O Brasil tá com um scout na Copa do Mundo horrível. Horrível, foi eliminada. Não vi nada demais ainda no trabalho do Ancelotti da seleção brasileira. Eu ficava imaginando se o Vinícius Júnior não jogasse bem agora na Copa do Mundo, qual repertório a seleção brasileira teria? Nada, que tudo ficou em cima do Vinícius Júnior. E Deus ajudou, que ele jogou bem, assumiu, pegou a bola, errava, acertava, mas nunca foi omisso. Nunca foi omisso. Então, à beira do campo, ainda agora vai ter 4 anos aí para poder trabalhar. Ele mesmo falou que vai tentar procurar achar jogadores de meio campo, de laterais, mas foi complicado. Foi complicado e tudo. O Brasil... O Boni falou aqui, contra a Escócia, 53-47 de posse de bola, Haiti 51-49, 65-35 contra a Noruega. É a seleção brasileira, pô. Ainda é a seleção brasileira. Ainda é a seleção brasileira. Isso está muito aquém. Você falou do atual, né? E aí, então, eu vou te perguntar. E com relação ao jogo, tudo bem a posse de bola. Mas eu acho que o Brasil teve 3 chances claras de gol. Que se tivesse feito, teria passado. Entendeu? O Brasil teve um pênalti perdido. O Brasil teve uma chance cara a cara, inclusive no lance do Vinícius Júnior, que você citou, que bota o Endrick na cara do gol. E o Brasil teve do Casimiro. O Brasil poderia ter vencido, poderia ter feito 3 gols. Eu entendo que a posse de bola pode ser criticada. Não, a Noruega teve mais. Mas se o Brasil tivesse talentos individuais para decidir jogo, como tem a Argentina que você falou, como tem a França que você falou, como tem a própria Inglaterra que você falou, teria passado. É uma visão minha. Então a visão vale para todo mundo, porque o Brasil contra a Bélgica teve chance pra caramba e o Brasil contra a Croácia foi a mesma coisa. E eu não vi o mesmo discurso. Não, contra a Croácia não. Contra a Bélgica, sim.
Contra a Croácia. Pô, contra a Croácia o jogo tava dominado, pô. Eu lembro muito bem. Contra a Croácia. O jogo foi uma bosta. Mas a gente não teve chance de gol. Me cita a chance de gol contra a Croácia. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Essa seleção aqui, os jogos dessa Copa ou os jogos da Copa que foi eliminado. Qual foi? O Brasil jogou melhor? Essa Copa ou as outras duas? 2022 disparado. Disparado. É isso que eu tô perguntando. 2018 também, Bruno. 18 também. Foi jogos melhor do que esse aqui, pô. E 10 também. 2010 também. Eu não tenho memória. Não. E 14 foi o vexame do 7-1, mas se você pegar, em termos de colocação, foi a melhor. Ó, eu não tenho memória pra falar, tá? Mas o jogo da Noruega, eu acho que a gente poderia ter vencido. Poderia. Eu acho que era pra ter vencido. Faltou pra gente ter o que as outras seleções têm. Finalizador,